Olá meus amigos, eu sou o Natan do blog alotech.blogspot.com. Eu estou aqui para mostrar para vocês como usar o Microsoft Word. E aqui eu tenho um texto bem simples e a gente vai trabalhar este texto, mostrar a você que é possível deixá-lo do jeito que nós queremos. E para começo de conversa, nós podemos, primeiro do que tudo, nós podemos inserir um título neste texto. Vamos supor que eu queira colocar aqui trabalho, letra maiúscula, clique em Caps Lock, trabalho de história. Pronto. E para melhorar aqui este texto, eu seleciono, coloco ele negrito, sublinhado, coloco ele centralizado e aqui eu posso aumentar a letra. Vamos supor que eu queira colocar tamanho 26. Coloco tamanho 26. Aqui também eu posso escolher outra fonte para este título. E aqui está meu título destacado, trabalho de história. Outra coisa que eu posso fazer aqui, apertando somente a tecla Tab para você abrir um parágrafo. Você apenas tecla Tab. Olha, tecla Tab e você vai abrir o parágrafo do mesmo jeito aqui que está nos outros parágrafos, certo? Nós também podemos aqui, se eu apertar a tecla Enter, olha, observe que o texto vai descendo para a próxima página. Eu vou mostrar para vocês que aqui eu posso colocar um texto com uma imagem. Como assim? Eu escolho primeiro uma caixa de texto e dentro dessa caixa de texto, aqui eu vou aumentar a minha caixinha de texto, eu vou colocar uma imagem. Clique com o botão direito em cima, escolho a opção formatar forma e quando abrir eu venho aqui em preenchimento com textura e escolho a opção arquivo. E quando abrir o arquivo, eu vou escolher uma imagem que eu achar conveniente. Eu vou escolher esse bolo aqui, tá muito bonito. Veja que o bolo já está aqui. Eu vou abrir mais um pouco para ele ficar mais proporcional. Observe que o bolo está aqui dentro da caixa de texto e eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro da caixa de texto. Por exemplo, eu vou escrever aqui para você ver. Eu vou escrever feliz aniversário. Pronto, tá pequenininho. Eu selecionei, centralizei e eu vou colocar em negrito e vou mudar a cor dessa letra para ver se esse nome aparece. Vou dar um enter aqui, você vai vendo que o texto está descendo, ele vai ficar no local que eu desejar. Selecionar e aqui eu vou aumentar essa letra, essa fonte está muito pequena, vamos colocar uma fonte grande, vamos dizer tamanho 36 por exemplo. Olha, feliz aniversário dentro da imagem. E você se quiser escrever outra coisa, posso escrever tranquilo e da cor que eu quiser, certo? Você observou que a gente já colocou, inseriu uma caixa de texto com uma imagem, a gente escreveu dentro da imagem, certo? Outro detalhe que eu quero mostrar para você é que eu posso colocar meu texto em coluna. Eu seleciono o texto que eu quero colocar em coluna. Por exemplo, eu quero colocar somente esses dois capítulos, observe aqui, e eu quero dividir e colocá-los em duas colunas. Aí eu venho aqui em layout da página, escolho a opção colunas, mais colunas, escolho duas. Aqui eu vou organizar o espaço entre uma coluna e outra conforme a minha decisão mesmo.
Eu escolhi 1 centímetro, não coloquei linha divisória e apenas apertei OK. Observou que meu texto ficou em coluna. E se eu quiser colocar este pequeno parágrafo, esse parágrafo aqui em itálico, eu clico, seleciono e coloco em itálico. E se eu quiser colocar o próximo em negrito, seleciono e aperto em negrito. E se eu quiser colocar este último aqui, olha, muito pequenininho, em sublinhado, seleciono e coloco sublinhado. E você vai vendo que o texto vai ficando conforme o seu gosto, da maneira que você quer, da maneira que você achar conveniente, certo? E outra coisa que eu quero mostrar para você é que eu posso inserir neste texto, por exemplo, uma tabela. Aqui eu já tenho pré-definida a quantidade de linhas. Para baixo você escolhe as linhas, para o lado você escolhe a quantidade de colunas, certo? E caso você queira uma tabela com mais linhas, mais colunas, você clica aqui, coloca a quantidade de linhas, de colunas primeiro. Por exemplo, eu vou colocar 2 colunas. Aqui eu coloco 10 linhas e apenas aperto OK. Aqui eu vou colocar um subtítulo para você entender melhor. Eu vou colocar dia e aqui eu coloco atividade. Pronto. E eu seleciono, venho aqui em centralizar e venho colocar aqui em negrito. Observe, olha, observe aqui que o texto, olha, está em negrito, atividade e dia. Aqui vamos supor que eu trabalhei na segunda, olha, segunda-feira. Aqui na terça-feira, corrigir aqui, feira. Aqui na quarta-feira, aqui na quinta-feira e aqui na sexta-feira. Corrigindo aqui, colocando o hífen. Pronto. Observou que aqui eu tenho de segunda a sexta organizado. E aqui na primeira atividade, vamos supor que na segunda-feira eu fiz digitação. Na terça eu fiz avaliação. Na quarta-feira a gente fez o que? A gente fez uma prova. Na quinta a gente fez trabalhos escolares. E na sexta nós fizemos o que? A gente fez um ditado de palavras. Pronto. Observe aqui que sobraram algumas linhas e eu quero excluir essas linhas. Como é que eu faço? Eu seleciono aqui as linhas que eu quero excluir e eu venho aqui em layout, escolho a opção excluir e escolho linhas. Aqui a minha tabela não tem um título, mas eu quero colocar um título dentro da tabela. Como é que eu faço? Eu clico em cima da primeira linha e venho aqui inserir acima. E aqui eu vou colocar um título, só que aqui está dividido. Eu quero mesclar. Então eu seleciono as duas colunas na linha que eu quero mesclar e clico em mesclar. E você pode ver que saiu a linha que existia, que separava em 2 colunas. E aqui eu posso colocar um título. Eu posso colocar assim: atividades
diárias. Pronto, já está feita a minha coluna. Outra coisa, eu posso organizar essas linhas, distribuir linhas uniformemente, ou seja, todas. Por exemplo, eu vou aqui separar para você observar melhor. Eu vou ter uma linha menor, outra maior, mas eu quero todas iguais. Então eu seleciono e venho aqui distribuir linhas, entendeu? Aqui, se eu selecionar as duas colunas que eu tenho, ele vai organizar as colunas por igual. Aqui no meu caso aqui já está igual. Eu vou separar aqui para você ver e eu vou fazer novamente. Clico aqui, olha, distribuir colunas. Aí ele manda todas para o meio, certo? Se eu clicar aqui e clicar aqui centralizado, o meu texto fica bem no meio. E aqui eu quero centralizar à esquerda. Aí organiza melhor o meu texto. Observou? É isso aí. Se a gente mexer no zoom do nosso texto, nós vamos ver que o nosso texto já está assim com algumas configurações e você vai organizando aí do seu jeito. Se você tiver alguma dúvida, você entra em contato, deixa seu recado. Se você gostou, deixa seu like e a gente está aqui para lhe ajudar conforme a sua necessidade. Outra coisa que nós podemos fazer agora é salvar o nosso texto para encerrar esta aula. E eu convido você para a gente vir aqui em arquivo, salvar como, e vai abrir a caixa de salvar como. Aqui eu vou escolher meus documentos. Trabalho de história, que era o título do meu texto, ele já está aqui, ele vai ficar. E eu escolho a opção salvar. Pronto. Então, se você gostou, você dá um like e qualquer coisa estaremos aqui para trabalhar com você no blog arlotec.blogspot.com. Meu obrigado e fica com Deus. Até a próxima.